Então, galera, eu tenho que vim aqui admitir para vocês que realmente ampliando uma bola dá para ver o horizonte reto, né? E eu vim agora pedir desculpa para vocês, que eu fiquei dizendo que a Terra é plana, que a Terra é plana, mas a Terra não é plana. Brincadeirinha. Vamos olhar aqui o que é que acontece nessa imagem. Ó, eu tenho aqui as unidades em pixel. Eu coloquei o tamanho exato do diâmetro da Terra. Então, se a gente for lá no Google, então botei lá 12.742 pixels, ou seja, a cada um pixel seria equivalente aí a 1 quilômetro, né? Então a gente já tem um raio, tem o nosso diâmetro, e vamos observar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, olha daqui do centro para as extremidades, só tem apenas 8 quilômetros, né? Ou seja, sua visão está muito fechada, muito fechada, muito fechada. E olha que aqui eu botei, ó, aumentei 100 vezes o tamanho ou melhor, botei aqui 10.000% de zoom. Agora, quando a gente uma ampliação, né, na nossa imagem, veja que a curvatura começa a aparecer. Por que isso? Antes, como a gente estava vendo, não tem como o computador desenhar menos que um pixel. Então, a questão é proporção, né? Se eu digo que um pixel é 1 quilômetro, logo, né, a cada um quadradinho daquele, ele teria que ter 1 quilômetro. Então, para eu representar coisas menores, apesar de aparentar que é plano, né, na imagem aqui, mesmo vetorizada, você percebe que a curvatura ainda continua aparecendo. Olha aqui a diferença, ó. 50 quilômetros, né? Aqui nesse momento a gente está vendo 20 quilômetros de horizonte, né? Ali do 30 até o 50 são 20 quilômetros, ó. E aí vamos chegando pro centro da imagem, ó. Ou seja, isso aqui é uma falsa proporção, né? Uma falsa proporção. Então quem usa desse artifício para dizer que a Terra tem curva é um mentiroso. Olha aqui, ó, 35 quilômetros, né? E a gente só está vendo ali, ó, começou no quilômetro 15 e agora a gente está vendo o 35 ali. Essa parte que eu estou marcando aqui para vocês é aproximadamente 1 quilômetro, ou melhor, 100 metros. Olha só, 100 metros de curvatura, né? Vamos procurar agora saber a quantos quilômetros de distância deveria aparecer esses 100 metros, ó, né? Olha o que a ilusão, né, de a gente não analisar os dados de forma correta vai proporcionar, né? Aqui, a gente só precisa achar o ponto de encontro entre os dois eixos para poder saber qual é a coordenada certinha. Eu vou aqui no site de cálculo de curvatura e vou pesquisar aqui qual curvatura qual a distância que deveria ter ali para eu poder achar 100 metros. Ó, tá muito grande, vou diminuir um aqui, ainda tá muito grande, diminui outro, ainda tá muito grande. Vamos para 36 agora e bingo, é o valor mais próximo que a gente encontra aqui. Então a gente vai voltar lá, vai colocar a nossa guia ou a nossa régua lá em 36 quilômetros. Olha para vocês verem o que a falsa proporção faz, né? Faz a gente enxergar o que não existe, né? E esse teste aqui não é muito científico se você avaliar na proporção incorreta. Olha aqui, ó. Olha a distância daqui para aqui. São 100 metros, né? Mas olha o tanto de zoom que eu precisei dar na esfera para poder aparecer 100 metros, né? E apesar de dizer que a gente não consegue ver a curvatura porque somos pequenos, mas a gente consegue enxergar 36 quilômetros muito fácil. E assim, de uma ponta a outra do horizonte, a gente consegue enxergar facilmente aí 100 quilômetros, ou seja, 50 metros em cada do centro da nossa visão para as extremidades, né? Olha só, olha o que a falsa proporção causa. Ó, tô aqui a 23 quilômetros e eu vou ter aqui aproximadamente
20 metros de curvatura aproximadamente. Olha aí. É o tanto tamanho pequeno que ficou aqui. Agora, olha lá o zoom que eu dei. Né? Então, é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês. Né? Não tem como ficar sustentando mais essa face. Né? E se é para fazer o experimento, que seja um experimento correto. Né? Que até agora, até o presente momento, a gente só está vendo um bocado de embuste, enganação. O pessoal aí dizendo que consegue deixar uma esfera plana. Né? Você vê que a questão é a proporção. Né? Quanto mais eu aumentar ou diminuir o zoom aqui, né, vai aumentar ou diminuir a proporção que eu vou enxergar. Então, se a gente pegar a medida correta, pegar a régua e fazer a conversão da distância, a gente vai perceber que a única diferença é a curvatura, ela vai diminuir sua altura, mas ela não vai deixar de existir. Ela vai continuar existindo. A não ser que você tenha um ângulo de visão aí de 1 grau ou menos. Né? Aí sim, a gente poderia dizer que a curvatura, que realmente não dá para ver a curvatura da Terra a olho nu. Mas olha aí, ó. A diferença de curvatura e a diferença lá em cima dos quilômetros. É muita coisa, gente, muita coisa. Não tem como negar isso. Ó, a curvatura aí. Ó, ó. Era isso que era pra gente ver. Ó, à medida que o nosso campo de visão fosse ampliando, né, com a distância do objeto observado, era pra gente ver esse decaimento aí do centro. Veja como pro centro, para o coordenada zero, tá diminuindo a altura e nas extremidades ela vai aumentando. Era pra gente ver isso quando a gente fosse para na praia, por exemplo. A gente consegue ver o Sol que está a milhões de quilômetros de distância, mas não consegue ver a bendita curvatura. Ah, tenha paciência, né? Aí, ó. É isso aí, vamos ficando por aqui.